Esses tempos eu tava vendo alguns filmes que já são clássicos ou cult, ou nem isso. São apenas filmes que existiram e que as pessoas esquecem, e daí quando vê passa num lugar ou algo do gênero, ou são citados por aí. Foi mais ou menos essa mistureba de casos pra mim. Eu assisti Sexy por Acidente, que é um filme cuja história se inicia com uma moça que não tá feliz com a própria vida. Emprego, vida amorosa, ela mesma, não tá feliz com nada. Acontece uma parada quando ela tá tentando mudar o jeito de pensar e ela bate a cabeça e ela começa a se enxergar muito, muito linda, do jeito perfeito que ela imagina que ela gostaria de ser. E ela não se enxergava, daí ela passa a se enxergar assim. A grande sacada desse filme, eu diria que é o fato de que a gente não vê essa mudança externa que ela parece ver. A atriz, ela faz a performance parecer mesmo que, tipo, ela realmente está se enxergando de um jeito diferente do que a gente está enxergando ela. Que é meio que um twist naquela fórmula da pessoa do filme, do protagonista, ou sei lá quem, realmente se transformar em alguma outra coisa. É diferente, né? Ela não se transformou, mas ela acha que ela se transformou. Mas, mesmo ela não tendo se transformado externamente, ou, entre aspas, de verdade, pra ela mudou. E isso fez ela mudar a perspectiva. E mudando a perspectiva, ela mudou os pensamentos. E mudando os pensamentos, ela mudou as ações. Então, tem bastante valor em você se enxergar de outra forma. Não dá pra dizer que não mudou nada, porque no caso dela, mudou tudo. Outro filme que eu vi também foi Como Enlouquecer Seu Chefe. Esse foi, assim, o primeiro filme eu vi por curiosidade. O segundo filme eu vi porque eu vi no TikTok um cara falando sobre e eu achei essa premissa muito divertida. O cara, ele está numa vida de escritório que ele detesta, ele tá depressivo, querendo acabar com a própria vida, mas é um filme de comédia, então ele não chega a fazer uma coisa muito deprê. É um filme dos anos 99, se não me engano. Então ele trabalha no escritório, negócio de banco, de programação, uma coisa que lá na época era recente ainda, de tecnologia, mas ele já detesta, que ele tá nisso há um tempo e tal. Aquela típica vidinha de escritório. E ele não vê propósito na vida dele nem nada, e por isso que ele tá tão ruim das ideias. Aí a mulher com quem ele tá se relacionando, que ele vive falando pros outros assim, tipo, nossa, acho que minha mulher tá me traindo. E os outros, eles, assim... A vida dele é tão bosta que, em vez das pessoas chegarem pra ele e falar assim, não, pô, não pensa assim não, sei lá o quê. Não, as pessoas simplesmente falam, deve tá mesmo. Então, tipo, pra você ver, se você tá cercado de pessoas assim, aí seu humor é difícil ele ficar bom, né? Convenhamos. O ponto de virada dele, no caso, é que ele vai num terapeuta, um hipnólogo, algo do gênero, e ele pede pro cara ajudar ele tá desesperado, mas desesperado deprimido, né? Não tá desesperado de gritar assim, ele só tá tipo, cara, eu não aguento mais, eu tô cansado de viver essa vida. O hipnólogo tá passando mal, mas ele tá lá no trabalho dele, né? Então ele vai hipnotizar o cara. Aí ele hipnotiza o cara fica num estado de transe, super calmo, tranquilo, e daí nada tá afligindo ele. Só que o hipnólogo, antes dele poder estalar os dedos pra o cara voltar, né? Era só pra ele ficar num transe zen e pronto, e depois voltar, e daí se sentir melhor. O hipnólogo morre antes disso, então o cara fica... durante um longo tempo, nesse estado zen. Só que ele fica zen demais. Então ele fica zen a ponto de não ligar pra nada. Ele não vai pro trabalho. E, sabe, tipo, coisas que a sociedade demanda que ele fizesse, ele não tá nem aí. Porque ele tá zen. Ele tá bem consigo mesmo, por conta da hipnose. Nesse filme, essa hipnose, ela vai sumindo aos poucos, e daí ele vai tendo outras preocupações, né? Porque as preocupações, elas não somem, elas vão se acumulando até de vez em quando, né? Então tem isso. No Sexy por Acidente, é uma coisa que ela fica daquele jeito, aí depois ela volta ao, entre aspas, normal, só que daí ela aprende a lição de que a coisa ali era você se ver diferente e agir diferente a partir disso e tal. Tem toda uma lição. Vejam esses filmes que eu estou falando, vão ver por conta própria, porque a experiência é muito boa pra se ter, em primeira mão. Outro filme
que eu esqueci de falar, mas agora que eu falei desses dois, assim que eu vi o Sexy por Acidente, eu me lembrei imediatamente de um clássico, que é o Amor é Cego, com o Jack Black e com a Gwyneth Paltrow. Esse filme já deve ser mais conhecido da galera aí. Que o cara, ele é todo preconceituoso, né? Tipo, no original, o nome do filme é Shallow Hall. Seria o hall raso. Ele é raso, porque ele enxerga as pessoas só pela superfície, ele não enxerga profundamente. E daí tem um caso de... Não acho que chegue a ser um hipnotismo, uma hipnose. É uma sugestão que o cara faz pra ele, um palestrante lá, pra ajudar ele. Eles ficam presos no elevador, o Hal, ele não pede nada, é o cara que fala assim, amigo, vou te dar um presente pra vida e tal, algo do gênero assim. E daí ele bota o Hal num pequeno transe lá, faz uma sugestão pro Hal ver as pessoas, não como ele acha que elas são, não pelo exterior, não julgar elas assim, mas sim como elas são no interior. Não sei como funcionaria esse negócio, mas assim, pra fins de filme, de coisa ficcional, é muito da hora. Adoraria ter esse superpoder, contanto que eu pudesse ligar e desligar. Porque o Hal passa a ver as pessoas assim, pessoas que naturalmente ele falaria, muito magra, muito gorda, muito dentuço, muito espinhento. Ele vê as pessoas pelo caráter delas. Então, quem for uma pessoa de caráter bom, do jeito que a sociedade considera um caráter bom, que é bem subjetivo, mas enfim, não entrando nessa coisa, porque senão a gente fica num buraco sem fim de discussão, mas ele passa a ver as pessoas bonitas para os padrões dele quando elas têm um caráter bom. E quando elas têm um caráter ruim, tipo assim, chuta velho, chuta cachorro, chuta criança, aí a pessoa tem uma aparência feia. Tem uma moça lá que ela é super bonitona, de verdade, assim, mas na visão do Hal ela fica parecendo uma velha fumante caquética. Tem isso. E daí é um filme de comédia, e daí tem a questão da mulher por quem ele se apaixona ser uma mulher de muitos e muitos quilos, nada, não é pouco, é muito mesmo, tanto que ela senta nas cadeiras, ela quebra, acho que 2 assentos no filme, se não mais, mas acho que são 2 mesmo, pra fins de riso. E daí tem isso. No filme O Amor é Cego, a, entre aspas, hipnose dele, o transe dele, a sugestão lá que ele tem de vista, é retirado com um truque que o amigo dele faz, porque o amigo dele estava incomodado com o fato de que ele estava enxergando tudo meio diferente. O amigo dele demonstra uma insegurança e depois a gente fica sabendo por que ele é tão inseguro, mas assim, spoiler, nem tão spoiler, porque ele estava projetando uma insegurança sobre ele mesmo e a aparência dele. Mas de qualquer forma, ele vai atrás do cara que fez a sugestão pro Hal e fala pro cara, tipo, não, meu amigo tá perigando ele perder o emprego. Aí o cara, ele tá perigando perder o emprego, então tá. Então aí eu vou te ajudar a tirar a hipnose lá dele. Ele é meio que enganado pra tirar a hipnose. E a gente fica com raiva desse amigo, porque, tipo, ele não tava mais sendo uma pessoa superficial, o protagonista do filme, ele tava sendo uma pessoa legal. Mas aí ele começa a enxergar a moça como ela é, tipo, obesa, e daí tem toda uma coisa lá de comédia romântica, né? Mas e daí a conclusão que eu cheguei é que essa questão de hoje em dia, que tava muito na moda um tempo atrás, ainda tá um pouco, a questão de você ser delusional, ou como as pessoas gostam de falar, e eu amo essa palavra porque eu acho ela muito engraçada, você ser delulu. Você ser delulu é simplesmente você se iludir. Mas não no sentido que a gente imagina de iludir, de, tipo, música sertaneja, ou ser muito emocionado, nem nada do tipo. É isso, mas não nesse sentido, assim, de coitado, iludido. É no sentido de você... Lembra daquele movimento? Seja o protagonista da sua própria vida, romantize a sua vida o máximo que der. É esse tipo de pensamento. Você liderar a sua vida como se você fosse o protagonista de um livro, de um filme, e daí tudo que acontece ao seu redor é mágico porque você merece, porque a sua vida tem uma importância enorme. E tipo, esses filmes eles são mais antigos assim, e você vê que é uma parada que fica se repetindo nas pessoas, né? Essa vontade de querer tornar a vida um pouco mais do que ela é, ou dar uns floreios pra ela ficar mais tragável. Porque às vezes é muito difícil você viver, né, com as condições que você tem. Então você fica tentando colocar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, pra poder enfeitar algo que você não tá muito confortável 100%, né? E daí você vê o denominador comum em todas essas histórias, esses filmes, que é quando o protagonista passa a acreditar numa coisa que
todo mundo ao redor dele não vê igual, ele se torna livre, de certa forma. Quando a moça do sexy por acidente começou a se enxergar da forma que ela gostaria de ser, ela começou a tratar o mundo de um jeito diferente, e o mundo, apesar de achar ela estranha, né, tipo, nossa, por que ela tá se achando tão bonita assim, quando na verdade ela nem é tanto? Mesmo assim, ela conseguiu um monte de oportunidade, ela conseguiu mudar de carreira, sabe? Ela deu um boost, começando pelo boost na moral que ela teve, que começou como uma enganação de si mesma, e depois virou real, sabe? No Amor é Cego, o cara se apaixonou pela moça pelo caráter dela, no fim das contas. Ela tava bonita pra ele porque ela era uma boa pessoa. Então, tudo bem. Só que as pessoas ao redor estavam se incomodando, porque não, esse cara tá saindo com uma mulher muito obesa, nossa, ele tem que ser louco, ela deve ser rica, e coisas assim. Então, quando a sociedade acha que você é estranho, e você se sente bem com o que você tá fazendo, e você sabe que você não tá machucando ninguém, isso é bom. Coisas óbvias precisam ser ditas, e eu sei que isso é óbvio, você sabe que isso é óbvio, mas, cara, às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente pode viver a vida sem ficar olhando toda hora pra sociedade e perguntando pra ela, e aí, sociedade, você tá gostando disso? Eu estou te agradando? Sabe? Todos esses protagonistas foram isso. E daí vem um contraponto de um filme que eu nunca tinha visto, eu sempre ouvia falar, né, por causa de Sessão da Tarde, essas coisas assim. Eu sempre ouvia falar do filme Eu Mesmo e Irene, com Jim Carrey, né? Famoso. É um filme até bem besteirento, eu não sabia que ele era tão besteirento. O cara, ele mama no seio da moça, cara. Se fosse pra passar isso hoje em dia, não sei se passaria. Pelo menos de tarde, acredito que não. Esse filme, ele tem um contraponto que o cara realmente, ele passa a fazer as coisas que a sociedade não acha legal. Só que ele vai pro outro lado porque, nesse caso, o protagonista, ele tem tipo um colapso nervoso de transtorno de personalidade resultante do fato de que ele tentou agradar demais muitas pessoas e as pessoas pisaram nos sentimentos dele durante muito tempo. Primeiro que ele casa com uma mulher e a mulher abandona ele. Ela tem um caso, tem vários filhos com esse caso, e o cara cuida dos filhos, ela vai embora com outro cara, e sabe, tipo, ele engole muito sapo durante muitos anos, e todo mundo acha que ele é um pobre coitado e tal, e ele cansa de ser humilhado, e daí ele tem um colapso e ele acaba criando uma nova personalidade. Essa personalidade é um cara que não liga pro que os outros estão pensando, e isso é bom, só que daí ele faz umas coisas que, tipo, pra sociedade é totalmente condenável. O cara realmente tava fazendo umas coisas perigosas. Ele faz umas coisas que, tipo, é contra a lei. Então, tem essa noção também. Seja delusional, seja iludido nesse sentido de, tipo, se iludir se colocando como protagonista da sua vida, mas não seja contra a lei nem nada. Você não precisa agradar a sociedade e tal, mas tem coisas que, pra viver em sociedade, você precisa fazer, senão vai virar caos. E eu achei muito interessante o contraponto de todos esses filmes juntos, assim, e essa questão toda que o TikTok renovou do assunto de ser delusional, de você criar uma narrativa diferente da que a sua vida tem, uma narrativa mais perfumada e linda e doce, e o que é mais interessante pra mim é os efeitos que isso tem no mundo real. Uma coisa que começa na sua cabeça e que se concretiza a partir disso. Tá aí mais um argumento pra provar que os nossos pensamentos, eles têm um poder sobre a gente. Não completo, mas as nossas ações, elas vêm de algum lugar. Então, tipo, tudo tem um começo, um início, uma origem. E se você muda a sua perspectiva, acredito que é por aí mesmo, pra você dar uma mudada na sua vida. As pessoas acham que as oportunidades, elas têm que chegar nelas e tal, pra elas poderem mudar, mas na verdade não é assim. Você sabe disso. Na verdade não é sentar e esperar. A verdade é que você não precisa bater a cabeça ou esperar pra ter um colapso mental pra você querer ver a sua vida de forma diferente. E nunca é tarde demais pra você fazer isso. Você se iludir nem sempre tem uma conotação ruim. Você se iludir pode ser bom. Você criar algo especial onde antes você via tudo dramático de ruim. Eu acho que esse é o caminho, sinceramente. Se iluda de um jeito bom, não machucando ninguém e sempre indo atrás do que te faz feliz.